tarde, meu amigo corretor de imóveis. Voltamos com o nosso programa Mundo Imobiliário. Estamos com uma convidada especial e vamos tratar de um assunto hoje muito interessante. Vamos falar do mercado imobiliário no interior. A gente que é de São Paulo, corretor de São Paulo, está acostumado com essa loucura urbana do dia a dia e até esquece que existe um mercado gigante fora de São Paulo, um mercado muito grande, que é o mercado do interior. São Paulo é uma grande locomotiva no país, né? Nós representamos assim um valor muito alto, uma percentual muito alto do PIB nacional. E o interior de São Paulo, por incrível que pareça, tem uma participação gigante no PIB nacional. E muitas vezes a gente esquece disso. O nosso interior é muito rico, ele tem muitas indústrias, polos industriais gigantes, e geram receitas grandes e demandas por moradia. E tudo que diz respeito à demanda por moradia interessa para nós do programa Mundo Imobiliário. Nós andamos pesquisando e as pesquisas mostram que o interior de São Paulo, junto com o litoral, representa 64% do PIB paulista e 21% do PIB nacional. Esse é um crescimento econômico que reflete muito também no crescimento imobiliário. O grande número de indústrias, como eu falei, que chegam às regiões, aumenta a população local, aumentando então a demanda. Um levantamento também mostrou que dos 1.138 lançamentos realizados nos últimos 2 anos, 353 foram no interior contra 445 na capital de São Paulo. Ou seja, estamos quase empatados interior com capital. Isso mostra a força do segmento no interior. E uma das regiões que nós vamos falar hoje seria o Jundiaí. Vamos falar um pouquinho de Jundiaí, um pouquinho de Itupeva e um pouquinho de Vinhedo, que são cidades que a nossa convidada de hoje é especialista. A gente convidou hoje Vera Kawamura. Vera Kawamura é corretora há muitos anos, há mais ou menos uns 14 anos. Eu conheço Vera há mais ou menos uns 14 anos. Ela atuou como corretor, como todos nós, e hoje representa 2 empresas que lançam com muita atividade no interior. A Vera vai falar um pouquinho da história dela, como ela começou na carreira, por que ela se tornou corretora e tudo mais que ela puder passar para a gente de informação, porque ela é uma corretora de sucesso, então a gente tem que se espelhar nas pessoas que têm sucesso. Vera, o que você pode dizer para a gente sobre a sua profissão de corretora de imóveis? Então, eu iniciei como secretária executiva de uma grande incorporadora e aí eu vi uma oportunidade, né, no departamento de vendas de se me tornar corretora, né, porque afinal de contas o incorporador era um grande corretor, um grande vendedor. Então eu fiquei muito empolgada em me tornar corretora e naquela época era uma época assim muito difícil, né? Porque você não tinha muito acesso à informação, não tinha internet, então você tinha realmente que procurar o cliente, tinha que verificar, tinha que ligar, tinha que captar através de anúncios, né? Então assim, mas foi muito gratificante e muito interessante meu início de carreira como corretora, né? Você estava me contando como você captava clientes para alto padrão na época. Você trabalhava com o seu Alcides Parisotto, né? Trabalhei com o seu Alcides Parisotto, um grande incorporador. Foi assim uma das minhas experiências mais fantásticas e ricas assim no mercado imobiliário. Então assim, nós lançamos na época, era uma época em que a gente tinha muitos flats para vender, então nós tivemos muitas estratégias para vender esses flats, né? E era um boom, os flats vendiam super bem. Depois tivemos lançamentos de altíssimo padrão, então a minha grande sacada na época do negócio. Não era fácil vender, né? Não era. Era pegar o jornal Diário Popular e ver quem é que estava vendendo imóvel, quem é que estava vendendo a empresa e estava com dinheiro e precisava investir em alguma coisa, porque afinal de contas ele estava com dinheiro. Então ele simplesmente... Aí eu anotava o nome da pessoa, ligava para a secretária e mandava o material. E aí acabava efetivando a venda, né? E aí também eu tive uma outra sacada, né? Ligar também para esse pessoal da Globo, né? O pessoal que tinha interesse de que estavam migrando aqui quando estava construindo a Globo na época, na Berrini, na Berrini e tal, para ter essa oportunidade de enxergar de comprar um imóvel em São Paulo. Então foram aí que surgiram grandes vendas, grandes sacadas, né? Então realmente foi para mim um grande sucesso. Ganhei muito dinheiro através dessas estratégias de realmente procurar pessoas no diário oficial, né, de quem estava comprando e quem estava vendendo empresas, né? E aí entrava em contato com as secretárias e mandava material. Foi uma época assim, momentos maravilhosos, deu para ganhar muito dinheiro. E além disso também você fez plantão, você fez pirata, estava me contando, né? Tudo que você já fez, tudo que se faz hoje você já passou. Conta um pouquinho. Olha, naquela época, gente, não era fácil fazer plantão embaixo da tenda,
sabe, amassar barro, sabe, e oferecer para o cliente, dizer que era um bom negócio, e o cliente, ele acreditava realmente que era um bom negócio, que o imóvel realmente estava valendo a pena, porque você ficar ali fazendo plantão, fazendo numa tenda, oferecendo o imóvel, ou oferecendo de porta a porta, fazendo aquele trabalho do dia a dia, né, porque pra gente, nós corretores, nós somos nossa empresa, então a gente tem que tem que imaginar todas as estratégias de marketing possíveis e imagináveis, né? Então, eu fazia esse trabalho também, né? De fazer o pirata, de ir no comércio, de oferecer, de ligar, de marcar visita com o cliente. E aí, dessa forma, foram surgindo as vendas, né? Porque se você não faz a divulgação, o cliente ele não vai saber, porque o incorporador hoje, ele investe em mídia de TV, ele investe em mídia de rádio, ele investe em jornal, internet e um monte de coisa, mas o corretor também tem que fazer o trabalho dele, ele tem que ser criativo, né? Então, assim, na época, nos anos de 2000, a minha criatividade era essa, de buscar no jornal esse cara que vendeu o imóvel para poder, que vendeu a sua empresa para poder investir em outras coisas. Até tive um sucesso que na época também foi lançado cotas, fundo imobiliário, de investimento imobiliário. Então eu vendi uma quantidade muito boa de cotas, né? Tinha várias cotas para vender para gente que morava em outros estados, que gostariam de investir e que foi um sucesso, foi um dos cases de sucesso na minha vida, graças a Deus, foi muito bom. Aí você, na sua carreira de corretora, você trabalhou com lançamento, com flash, com absolutamente tudo e fez tudo aquilo que o corretor hoje faz, né? É o pirata, é o plantão, é a oferta. A gente trabalhou muito também, eu lembro que eu trabalhei com a Vera um tempo, a gente etiquetava material para mandar pelo correio. Hoje em dia nem existe mais isso, mas a gente etiquetou muito folheto para ir pelo correio, que era uma forma das pessoas receberem em casa. O que substitui hoje o e-mail marketing, né? Hoje a gente distribui e-mail marketing, é muito mais fácil você dar um clique na máquina, o e-mail chegar no outro lado na casa do cliente e ele receber a informação imediatamente, não dependendo de correio, né? Mas ela fez absolutamente tudo que os corretores hoje fazem e teve sucesso na carreira. Hoje ela representa 2 incorporadores que miraram no interior como um objetivo de negócio e ela cuida de 3 cidades e ela vai falar um pouquinho pra gente o que levou ela a trabalhar no interior, como surgiu essa oportunidade na carreira dela, como foi migrar, trabalhar com corretores no interior. Conta pra gente, Vera. Então, eu conheci um incorporador e ele teve a ideia de fazer um lançamento em Vinhedo, que o local era lindo, né? A cidade de Vinhedo é uma cidade incrível, né? Uma cidade em que é considerada a Vila Nova Conceição, entre as cidades, né, Jundiaí, Campinas, porque tem todo o seu charme, tem todo o seu encanto. Então ele enxergou a possibilidade de fazer um lançamento de apartamentos lá, que foi um case de sucesso na cidade, né? A cidade, os lançamentos que aconteciam na cidade eram lançamentos em que não tinham decorado, era só mesmo um marketing muito assim simples, né? Simples, um folhetinho simples em que fazia a divulgação. Mas você precisa chegar na cidade, como nós, assim, incorporadores de São Paulo, nós somos considerados estrangeiros na cidade, então você tem que marcar a sua presença. Então o nosso grande sucesso foi ter feito um decorado, foi ter feito uma campanha de marketing muito bem elaborada, foi ter enxergado a possibilidade de localização do terreno e ter escolhido acertado nas plantas. E com toda essa estratégia, a gente também contou com os corretores do interior, né? Porque se você chega e você, com uma imobiliária grande, não é como você está com os corretores da cidade. Porque os corretores da cidade têm um tratamento de conhecer todos os clientes, de ter um relacionamento. E o cliente do interior, ele é diferente, ele acredita muito no que o corretor passa, o que ele fala para o cliente. Às vezes, em algumas situações, não há nem necessidade do cliente ler um contrato inteiro. Ele confia no que o corretor está falando, porque existe muita afinidade, muita cumplicidade. Então, para que eu pudesse ter um case de sucesso, ter tido um sucesso esse empreendimento, eu contei com a imobiliária local e com uma grande imobiliária levando expertise daqui de São Paulo, levando know-how de São Paulo e agressividade de que são as vendas de São Paulo. Então, as duas forças se uniram e foi um sucesso muito grande, né? Nós tivemos um lançamento em que vendeu no final de semana praticamente todos os apartamentos, né? Então ainda teve alguns clientes que até saíram chateados, que queriam mais unidades, nós não tínhamos mais. Então assim, foi uma experiência ímpar, foi um sucesso muito, muito, muito bom e muito gratificante, né? E assim,
tem que fazer tudo que os grandes incorporadores fazem aqui em São Paulo, tem que fazer na cidade do interior, tem que se aplicar e tem que estar alinhado com o corretor, porque o corretor é o nosso carro-chefe. A gente tem que incentivar, tem que motivar, e o corretor do interior, ele é muito comprometido, muito empenhado no trabalho, ele faz tudo o que você determina, sabe? Ele se interessa, ele administra a profissão como se realmente fosse uma empresa dele, né? Ele se dedica muito, ele acorda cedo, ele vai fazer ligação, ele vai fazer oferta, ele vai fazer o porta a porta, ele vai ligar para aqueles clientes que já passaram no plantão. Então é dessa forma que vão surgindo as vendas, né? Porque muitas vezes o cliente do interior, ele não decide no momento, ele decide depois. Então você tem que religar, tem que mostrar para ele que realmente dá uma manutenção, fazer um follow-up, né? Mas ele volta e ele procura o corretor. Tem que acompanhar esse cliente até o fechamento. Tem que acompanhar. Agora, uma coisa que você falou, Vera, que eu achei bem interessante, é que o sucesso dos teus negócios lá está muito na mão do corretor, porque a tua empresa, como você falou, entra como um estrangeiro, um forasteiro que você falou. Forasteiro, Entra como um estrangeiro. E quem dá a credibilidade para aquela nova empresa que chegou na cidade, né? Todo mundo fica desconfiado e tal, vem aquela empresa grande com agressividade. Quem passa essa credibilidade é o corretor. Você vê a importância do corretor num negócio de milhões de reais, milhões de dólares, a importância do trabalho do corretor. Como o corretor, ele passa credibilidade para o cliente em relação a uma empresa, né? Faz o cliente colocar o dinheiro num negócio em relação a uma empresa grande que está chegando. Então você identificou que o corretor seria a peça-chave que daria para vocês esse resultado aí maravilhoso que você teve, não é? Exatamente, foi o corretor que passou essa credibilidade, que fez crescer o nome na cidade, né? Que fez levar o conhecimento da empresa. Quem é esse incorporador que está chegando agora? É um incorporador grande de São Paulo, ele teve vários cases de sucesso, então a gente pode confiar, porque o cliente do interior, a grande insegurança é de não entregar o empreendimento. Então, se o corretor ele fala, não, olha, pode confiar, pode acreditar que o incorporador ele está investindo, e existe um banco forte por trás também, né, que vai ser o gestor, agente financeiro da obra. Então, aí o cliente ele se sente mais tranquilo, né? Então, quem passa essa credibilidade, quem é que passa essa segurança é o corretor, né? O corretor, ele é o nosso carro-chefe, ele é valorizado. Eu sempre defendo o corretor com tudo que é necessário, com um prêmio, metas agressivas. O corretor ele tem sempre que ganhar muito bem. E nos meus empreendimentos, o corretor ele sempre ganha muito bem, porque eu sempre vou brigar por prêmio, premiação, né? E por uma boa comissão, porque o corretor ele tem sempre que estar bem motivado. Que bom saber. É super importante, que importante, né? Vera, e falando um pouquinho do cliente que vai morar no interior, o cliente que optou por morar no interior, comprar os seus projetos e tal. O cliente de São Paulo compra no interior? Essa é a pergunta. Então, 35% dos clientes dos meus empreendimentos, 35% foram clientes que são os paulistanos que migraram para o interior, né? Por causa da facilidade de acesso das grandes rodovias, como a Anhanguera, Bandeirantes, que dá para se fazer em 40 minutos, né? Diferente aqui, o paulistano sofre com um trânsito assim, tremendo, com questões quando chove em São Paulo. Às vezes você fica 40 minutos só na Rebouças, né? Exatamente, para se programar, assim, para você ir para algumas reuniões, no meu caso, eu tenho que me programar 2 horas de antecedência. Diferente de você morar no interior com qualidade de vida, com facilidade de acesso com as 2 rodovias. Então, assim, ele faz em 40 minutos. Então, isso cria uma grande facilidade de morar no interior com qualidade de vida e ter acessibilidade a São Paulo, de vir a teatro, de vir ao cinema, mas morando com segurança, tranquilidade, qualidade de vida, boas escolas, sabe? Que é diferente de São Paulo, né? São Paulo é uma grande capital, né? Uma grande capital. Metrópole. É uma grande metrópole, exatamente. Então, assim, Vinhedo é uma cidade muito tranquila, muito aconchegante, muito arborizado. Então, assim, os paulistanos que vão para lá, eles ficam encantados e buscam qualidade de vida, que são, assim, perfis de pessoas que já criaram os filhos e querem tranquilidade, pessoas são casais que estão se formando e querem também educar o filho numa cidade tranquila, com qualidade de vida. E um fator importante também, que eu acho que chama bastante atenção, você até me comentou,
que o preço por metro quadrado, né? Muitas vezes ele opta por morar um pouco mais longe de São Paulo, mas ele também tem a oportunidade de comprar um apartamento ou uma casa, ou ter uma casa, ou morar num apartamento maior por um preço por metro quadrado muito reduzido. O que você pode me dizer por metro quadrado? O que se pratica hoje nos produtos que você tem à venda? O que a gente tem por metro quadrado? Então, como eu tenho 3 empreendimentos, Jundiaí hoje dá para se comprar um apartamento a partir de R$ 4.500 o metro quadrado, né? Então dá para se morar bem ao lado do shopping, dá para fazer boas caminhadas, tá numa infraestrutura completíssima que é Jundiaí, que é uma cidade assim muito próxima de São Paulo. Eu tenho outro empreendimento que é em Itupeva, que dá para se comprar também casas, que é a partir de 3.000, preço médio de 3.500 o metro, que também foi um case de sucesso, que se vendeu tudo e eu tenho poucas unidades lá disponíveis de unidades remanescentes. Mas dá para morar realmente com muita qualidade de vida. E a maioria desse condomínio em Itupeva foram pessoas que eram do ABC, olha que coisa interessante, do ABC, que migraram para Itupeva, né? Porque Itupeva ainda tem uma característica de cidade bem de interior mesmo, que ainda tem os cafezais, as fazendas que vão ser feitas loteamentos, né? Porque existe também um grande polo industrial em Itupeva, que estão migrando muitas empresas multinacionais para Itupeva, né? Isso gera uma demanda gigante, né? Isso gera uma demanda gigante e em Itupeva tem uma carência muito grande de casas para locação, que é para essas pessoas que vão para Itupeva experimentar a cidade e não tem casa para alugar. Então, eles preferem comprar os empreendimentos, né? Então, eles enxergam a oportunidade, né? E vinhedo, não dá para falar. Vinhedo, eu sou muito apaixonada. Vinhedo foi assim minha grande experiência, né? Então, é um produto excelente, né? Dá para se comprar um apartamento lá a partir de 4.800, 4.600, a partir de 4.600 reais, 4.600 R$4.600 o metro quadrado. São apartamentos bons, né? Com São apartamentos bons de 106 metros. Dá apartamentos de alto padrão, né? Considerado pela cidade. Um bom bairro aqui custaria muito mais de R$1 milhão, né? Exatamente. E a planta é super generosa, com metragens assim, é muito interessante que lá nessa planta do empreendimento ele tem uma varanda, tem uma lavanderia e depois ela tem uma varanda, uma área de varal. Ai, que interessante. É bem interessante. Então dá uma Precisa ter varal para vender no interior. Pois é, precisa ter varal. Então, o corretor tem que estar antenado mesmo, tem que porque estar antenado. Veja que interessante, né? Em São Paulo, se você falar que tem área de varal, o cliente não compra, né? Agora no interior ele compra. Vera, diante de tudo isso que você contou pra gente, o mercado do interior é uma grande oportunidade para o corretor, tem muito o que crescer ainda. Tem muito o que crescer, assim, os corretores que de repente quiserem ir trabalhar no interior de São Paulo, eu acho que vale a pena, porque é um produto onde é um plantão que dá muita visita, tem muita mídia, muito marketing, muito trabalho, muitos produtos, muitos lançamentos. Nós estamos com mais dois empreendimentos para lançar até o final do ano, 2 ou 3 empreendimentos. Então, assim, tem muita coisa por aí. Muita coisa boa. Então, tem vale a pena. Muita coisa por aí. Muita coisa por aí. Então, empreendimentos nós vamos lançar até o final do ano pelo menos mais 3 empreendimentos em Vinhedo e em Jundiaí. Nossa, agradecemos muito a sua participação, foi muito legal. E a gente pode dizer o que do mercado do interior, caro corretor? A gente sabe que o mercado imobiliário no estado de São Paulo é uma referência ao cenário brasileiro, passa por grandes transformações sociais e econômicas e é uma grande mola propulsora da economia brasileira. E esse cenário mostra que o corretor de imóvel hoje tem uma grande oportunidade em vista, tem um futuro. O corretor preparado, o corretor que está antenado, que se prepare, que ama essa profissão, ele tem um grande futuro tanto na capital quanto no interior de São Paulo. Foi um prazer conversar com você nessa terça-feira. Lembre-se que pode falar conosco pelo nosso e-mail, programamundoimobiliario@gmail.com. Até a próxima terça e um abraço para você.